Más allá del horizonte, donde el cielo se funde con el agua, se extiende un mundo sin fronteras, un océano inmenso que respira, se mueve y sostiene la vida del planeta desde hace millones de años. Bajo su superficie serena, late una realidad intensa. Cada corriente es un camino, cada arrecife un refugio, y cada inmersión revela criaturas moldeadas por la presión, la oscuridad y el tiempo. Aquí viven gigantes gentiles que cruzan océanos enteros, depredadores silenciosos que dominan la profundidad y formas de vida diminutas que sostienen todo el equilibrio marino. La belleza del océano no está separada de la lucha. Cada día es una prueba. Encontrar alimento, evitar el peligro y adaptarse a un entorno que nunca permanece igual. Bem-vindos a Mistérios do Oceano, os predadores mais ferozes do mar. Antes de começar, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E conte para a gente de onde você está assistindo. Agora! Este é o oceano maior e mais profundo da Terra. Com mais de 168 milhões de quilômetros quadrados, o Pacífico é um gigante azul que cobre 1/3 da superfície do planeta. As suas águas tocam todos os continentes do arco circumpacífico, desde a América até a Ásia, da Austrália até as ilhas da Oceânia. Aqui, o impossível geológico torna-se realidade. As suas profundezas escondem vales maiores do que qualquer um em terra firme. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do planeta, situado a quase 11 mil metros abaixo da superfície, um abismo tão inexplorado quanto as galáxias mais distantes, onde a pressão esmaga e a luz não penetra. O Anel de Fogo, um anel de vulcões e falhas tectônicas, circunda as suas águas, provocando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que remodelam constantemente a sua geografia. Mas estas forças destrutivas também são arquitetas da vida. Novas ilhas nascem onde o magma emerge do mar, proporcionando solo fértil para novas formas de vida. Espalhadas como joias sobre o imenso azul estão as ilhas do Pacífico, mais de 25 mil delas, desde grandes massas de terra como a Nova Guiné e o Japão, até pequenos atóis de coral. Estas ilhas também são lares. Povos antigos cruzaram o Pacífico há milhares de anos, guiados apenas pelas estrelas e pelo vento, criando culturas que hoje em dia ainda carregam o espírito do oceano nas suas tradições. Entre águas cristalinas e abismos sem fundo, o Pacífico é o lar de criaturas majestosas que definem a palavra grandeza. Esta é a criatura maior que alguma vez existiu na Terra, superando em massa qualquer dinossauro conhecido e qualquer criatura terrestre. Uma baleia azul adulta pode medir até 30 metros de comprimento, o equivalente a 3 autocarros escolares alinhados, e o seu coração tem o tamanho de um carro compacto.
Este coração bombeia sangue através de artérias tão largas que uma criança poderia rastejar por dentro delas. A sua imensidão não é apenas física. Os seus pulmões podem conter até 5.000 litros de ar. Com cada respiração, troca até 90% do oxigênio nos seus pulmões, que poucas criaturas podem igualar. Apesar da sua enorme escala, a sua dieta é quase microscópica. Depende do krill, pequenos crustáceos que formam densos enxames em certas regiões do oceano. Usando as suas barbatanas, filtra a água, retendo o krill na sua boca. Nos meses de alimentação de verão, uma única baleia pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. As baleias azuis são criaturas solitárias por instinto, mas também possuem laços sociais complexos. Comunicam-se através de sons de baixa frequência que podem viajar centenas de quilômetros no oceano, funcionando como mapas acústicos que as guiam nas suas viagens de milhares de quilômetros entre as zonas de alimentação e reprodução. As águas do Pacífico são um refúgio-chave para as baleias azuis, alimentando-se em regiões ricas em comida como a costa da Califórnia, a Península Antártica e o Pacífico Sul. Mas quando o verão dá lugar ao inverno, realizam migrações épicas para águas tropicais, onde dão à luz. As crias nascem a pesar 3 toneladas e a medir 7 metros, consumindo até 400 litros de leite por dia nos seus primeiros meses. A baleia azul é a imensidão em movimento, um testamento da magia biológica. O golfinho é a dança da inteligência no oceano. Aqui há uma presença que transforma as ondas num palco de coordenação e astúcia. O golfinho não é apenas um viajante dessas águas, é um comunicador sofisticado e um estratega de caça. Está desenhado para a velocidade e agilidade, podendo atingir até 4 metros de comprimento com uma musculatura que lhe permite velocidades incríveis de até 50 km por hora. O seu focinho longo e robusto é a sua marca registrada, contendo dentes afiados e alinhados, adaptados para apanhar presas de forma rápida e eficiente. Mas é por baixo dessa aparência aerodinâmica que reside o verdadeiro poder do golfinho. O espiráculo, localizado na parte superior da sua cabeça, é uma abertura estratégica para respirar facilmente enquanto nada. Cada respiração é sincronizada com seu movimento, garantindo que nunca percam o ritmo no oceano. Os golfinhos são exploradores natos. Percorrem costas, recifes de coral e profundezas, movendo-se entre águas quentes e temperadas. Em mar aberto, dependem das correntes e da sua capacidade de ecolocalização para encontrar presas e interagir socialmente. O golfinho é um estratega. Em grupos organizados, utilizam táticas sofisticadas para caçar, rodear cardumes de peixes, criar barreiras de bolhas para encurralar e revezar-se para atacar. A sua presa favorita são os peixes pequenos e lulas.
A vida do golfinho é definida pela sua sociabilidade. Vivem em grupos que podem variar entre algumas dezenas e centenas de indivíduos. Os estalidos atuam como um sonar natural, permitindo-lhes navegar mesmo em águas turvas. Os assobios, por outro lado, funcionam como nomes únicos, identificando cada indivíduo dentro do grupo. É uma linguagem rica e complexa que conecta cada membro às profundezas do oceano. Entre os recifes de coral do Pacífico, há um pequeno habitante que desafia as regras de sobrevivência: o peixe-palhaço. Com as suas cores vibrantes e movimentos ágeis, é um exemplo perfeito de adaptação e conexão biológica na água. Medindo de 10 a 18 centímetros, o peixe-palhaço é pequeno em tamanho, mas gigante em personalidade. A sua cor laranja brilhante com faixas brancas é um sinal de aviso para predadores e uma marca distintiva. As suas barbatanas são ágeis e permitem-lhe mover-se entre os tentáculos da anêmona que chama de lar, um movimento que exige graça e confiança, já que lá encontra tanto proteção como o seu maior perigo. O peixe-palhaço vive nos recifes de coral tropicais do Pacífico. Depende das anêmonas do mar para sobreviver e é nelas que constrói o seu lar. A relação entre o peixe-palhaço e a anêmona é uma das associações simbióticas mutualistas mais fascinantes da natureza. Enquanto os tentáculos venenosos da anêmona repelem os predadores, o peixe-palhaço é imune a eles graças a uma camada especial de muco na sua pele. É uma relação de proteção mútua. Como um verdadeiro oportunista, o peixe-palhaço come o que o recife oferece. Alimenta-se de pequenos crustáceos, algas e restos de comida. Essa flexibilidade dietética não só alimenta o peixe-palhaço, mas também a anêmona, que se beneficia da sua atividade constante. O mundo do peixe-palhaço é matriarcal. Cada anêmona abriga um pequeno grupo onde domina uma única fêmea. O macho reprodutor, mais pequeno, assume o papel de cuidador. Protege os ovos, garantindo que recebam oxigênio suficiente. Quando a fêmea dominante morre, o macho ocupa o seu lugar e experimenta uma transformação biológica única. Torna-se fêmea. Essa flexibilidade é chave para a sobrevivência num ambiente onde cada recurso é disputado. E no meio do mundo vibrante, mas frágil dos recifes de coral do Pacífico, aparece silenciosamente um viajante antigo com uma história de sobrevivência que abrange épocas geológicas: a tartaruga de pente. Ao contrário dos gigantes do oceano aberto, a tartaruga de pente está intimamente ligada aos recifes de coral tropicais. Com um comprimento médio de 70 a 90 centímetros, a sua carapaça achatada e o seu bico curvo e afiado como o de um falcão permitem-lhe deslizar nas fendas mais estreitas, onde poucas outras criaturas podem aceder.
A tartaruga de pente é uma especialista nutricional excepcional e um regulador biológico do Recife. Em vez de caçar peixes ou grandes quantidades de krill, alimenta-se de esponjas e pequenos invertebrados, espécies que, se crescerem demasiado, sufocariam o coral. Desta forma, cada refeição da tartaruga de pente torna-se involuntariamente um ato de proteção do Recife, mantendo este habitat equilibrado e saudável. A vida da tartaruga de pente decorre de forma lenta, mas ordenada. Durante o dia, move-se entre os recifes para se alimentar. Ao cair da noite, descansa em grutas rochosas ou sob saliências de coral, onde a corrente suave a protege dos predadores. Embora passe a maior parte da sua vida no oceano, continua ligada à terra. Quando chega a época de reprodução, um instinto antigo guia-a de volta às praias onde nasceu, cavando ninhos na areia e deixando seus ovos, um ciclo que existe há dezenas de milhões de anos. No Pacífico, a tartaruga de pente não é apenas uma habitante. É a guardiã silenciosa do Recife, uma espécie cuja existência está diretamente ligada à saúde de todo o ecossistema. O Pacífico domina pela sua imensidão e calor, mas para sul, as suas águas encontram outro reino, um mundo onde o azul do oceano se mistura com o branco do gelo, uma transição dramática. Ali, na fronteira entre dois mundos, começa a viagem para o Oceano Austral, um lugar de extremos, de quietude e de poder incalculável. O Atlântico é uma ponte vital, uma força que conecta continentes, culturas e climas. As suas águas são um ritmo contínuo, movendo-se como o coração do planeta. Com 106 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico é o segundo oceano maior do planeta. Aqui, a calma contrasta com correntes intensas. Os trópicos partilham espaço com águas frias e profundas. O Atlântico não se limita a uma só face. É uma tapeçaria de extremos geológicos e climáticos. Correntes poderosas, como a corrente do Golfo e a corrente das Canárias, formam um sistema de regulação climática do planeta. Estas correntes transportam calor dos trópicos para o norte, enquanto a água fria regressa, criando um ciclo incessante. A superfície do Atlântico pode ser conhecida, mas as suas profundezas ainda escondem mistérios. A sua profundidade média de 3.600 metros é apenas o começo. Em alguns pontos, afunda-se mais profundamente que a montanha mais alta da Terra, superando os 8 quilômetros de profundidade. Entre as suas costas, culturas e civilizações prosperaram, conectadas pelas suas águas. São os embaixadores do gelo, os pinguins. Com o seu andar desajeitado em terra e os seus movimentos elegantes no oceano, são o símbolo do mundo antártico. Para além das colônias no gelo, é no oceano que realmente se revelam. As suas asas não foram criadas para voar no céu, mas para cortar a água como verdadeiros remos naturais. Com um corpo hidrodinâmico, estas aves atingem velocidades de até 15 km por hora. A camada externa de penas é densa e impermeável, protegendo-os da água gelada. Por baixo, uma camada de penugem suave retém o calor.
permitindo-lhes sobreviver a temperaturas que congelariam qualquer outra criatura. Até as suas patas estão adaptadas para caminhar sobre o gelo. Possuem um sistema circulatório especializado que previne a congelação. No Oceano Austral, são caçadores formidáveis. A sua dieta consiste principalmente em krill, peixes pequenos e lulas. Podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade e permanecer debaixo de água até 20 minutos, explorando as águas geladas em busca de alimento. Cada imersão é uma combinação de resistência e estratégia. Apesar das suas habilidades de caça, cada incursão no oceano é um desafio. Devem evitar os predadores e regressar rapidamente ao gelo para alimentar as suas crias esfomeadas. O seu habitat é uma dualidade. No gelo, constroem colônias, criam os seus filhos e protegem-se mutuamente em grupo. Durante o inverno antártico, reúnem-se em grandes colônias para acasalar e proteger os seus ovos do frio. A primeira imersão dos juvenis é um momento decisivo. É ali que a sua vida começa como verdadeiros cidadãos do Oceano Austral. No gelo, os pinguins movem-se em atividade constante, mas não muito longe. Outro habitante domina em silêncio. Entre o gelo e o oceano, as focas esperam, conectadas a um ritmo diferente. As focas do Oceano Austral vivem entre dois mundos, o gelo e o oceano, com corpos moldados pela evolução, desafiam as condições mais duras para prosperar. Os seus corpos aerodinâmicos e musculosos são cobertos por uma grossa camada de gordura que as protege do frio extremo e atua como uma reserva de energia. As barbatanas traseiras impulsionam-nas com força e eficiência. Têm olhos grandes adaptados para ver em condições de pouca luz. Os seus bigodes ou vibriças sensoriais são extremamente sensíveis, detectando as vibrações mais pequenas na água, ajudando-as a localizar presas ocultas ou em movimento. Podem mergulhar a profundidades impressionantes, algumas atingindo mais de 600 metros. Nestas imersões, podem suster a respiração até 15 minutos ou mais. São estrategas, usando o ambiente a seu favor. As crias nascem no gelo, onde recebem um cuidado especial das suas mães. Nas primeiras semanas de vida, são alimentadas com um leite tão rico em gordura que podem duplicar o seu peso em apenas alguns dias. O Oceano Austral é o lar de várias espécies de focas, como a foca caranguejeira e a foca leopardo. Algumas quebram o gelo para criar buracos de respiração que lhes permitem caçar durante longos períodos. Aqui, nas águas gélidas da Antártida, a orca, ou baleia assassina, é a rainha do gelo. Com uma inteligência única, uma força avassaladora e profundos laços sociais, as orcas dominam este oceano e transformam-no no seu palco. A aparência da orca é inconfundível.
O seu corpo preto e branco pode medir até 8 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas. A barbatana dorsal do macho, que pode atingir até 2 metros de altura, é um símbolo de maturidade e domínio. Os seus olhos pequenos, mas cheios de consciência, estão localizados estrategicamente para observar o ambiente e planear ações com precisão. Nestas águas geladas, a cooperação é a chave do sucesso. As orcas vivem em grupos familiares que podem variar entre 3 e 40 indivíduos. Estes grupos familiares caçam juntos. Cada grupo tem o seu próprio conjunto de sons, como uma assinatura acústica que define a sua identidade. No Oceano Austral, as orcas alimentam-se de peixes pequenos, focas, pinguins e até outras espécies de baleias. Uma das suas táticas mais fascinantes e cognitivamente complexas é criar ondas para desestabilizar as suas presas sobre o gelo. Trabalhando juntas, nadam sincronizadas para formar ondas que quebram as defesas da vítima. O macho adulto, com a sua imponente barbatana dorsal, não só garante o controle, mas também mantém a sua linhagem. Nas águas geladas que rodeiam a Antártida, as baleias jubarte emergem como os músicos gigantes do Oceano Austral. Com corpos de até 15 a 16 metros de comprimento e a pesar mais de 30 toneladas, movem-se lenta, mas poderosamente entre os icebergs, onde a luz do sol só chega por um breve período a cada ano. Ao contrário das orcas que caçam com táticas avassaladoras, as baleias jubarte são mestras da coordenação rítmica. Utilizam a técnica da rede de bolhas, nadando em círculos por baixo dos cardumes de peixes e krill, expelindo fitas de bolhas prateadas e brilhantes, encurralando a presa num espaço estreito antes de emergirem juntas num único movimento sincronizado. Com cada abertura da boca, as suas pregas ventrais expandem-se como um paraquedas gigante, engolindo toneladas de água e comida. Com as suas barbatanas, filtra a água, retendo o alimento necessário. A fisiologia da baleia jubarte reflete uma adaptação perfeita ao ambiente frio. Uma grossa camada de gordura retém o calor e armazena energia para os períodos de escassez, enquanto a capacidade de regular o seu ritmo cardíaco as ajuda a mergulhar profundamente e por muito tempo sem consumir demasiado oxigênio. O Oceano Austral, rico em krill durante o verão, é onde acumulam energia para suas migrações de milhares de quilômetros. Mas o que torna especial a baleia jubarte nestas águas é o seu canto. Canções graves e profundas que duram dezenas de minutos ressoam através da água fria, viajando centenas de quilômetros. Não é apenas um som de comunicação, mas um sinal de vida operando entre o gelo e o mar. Uma epopeia acústica que nos recorda que mesmo no ambiente mais duro, o oceano continua a erguer a sua voz, uma sinfonia da criação. Desde el frío y el silencio del sur, el agua comienza a transformarse. Las corrientes heladas llevan las historias del hielo a otros mares, cruzando fronteras invisibles. Aquí, el Océano Austral da paso al Océano Atlántico,
un reino donde la vida florece con un ritmo diferente y comienza una inmensidad azul profundo. El Atlántico es un puente vital, una fuerza que conecta continentes, culturas y climas. Sus aguas son un ritmo continuo, moviéndose como el corazón del planeta. Con 106 millones de kilómetros cuadrados, el Atlántico es el segundo océano más grande del planeta. Aquí, la calma contrasta con corrientes intensas. Los trópicos comparten espacio con aguas frías y profundas. El Atlántico no se limita a una sola cara. Es un tapiz de extremos geológicos y climáticos. Corrientes poderosas como la corriente del Golfo y la corriente de Canarias forman un sistema de regulación climática del planeta. Estas corrientes transportan calor desde los trópicos hacia el norte, mientras que el agua fría regresa, creando un ciclo incesante. La superficie del Atlántico puede ser conocida, pero sus profundidades aún esconden misterios. Su profundidad promedio de 3.600 metros es solo el comienzo. En algunos puntos, se hunde más profundo que la montaña más alta de la Tierra, superando los 8 kilómetros de profundidad. Entre sus costas, culturas y civilizaciones han prosperado, conectadas por sus aguas. Uma viajante cruza estas águas, silenciosa, paciente mas decidida. A tartaruga verde, uma nadadora antiga, seguindo o seu próprio caminho no Atlântico. A viagem da tartaruga verde começa antes de ver o oceano. Na quietude de uma praia, centenas de ovos quebram-se e uma nova geração desperta. A primeira corrida para o mar é a introdução a um mundo vasto e desconhecido. Pequenas e vulneráveis, as tartarugas verdes recém-nascidas correm contra o tempo, guiadas pela luz da lua e pelo instinto, lançam-se às ondas, onde a imensidão do Atlântico espera. Uma vez no mar, a sua luta continua. Nadam sem descanso, seguindo as correntes que as levam para longe da costa, para uma vida misteriosa no Atlântico aberto. Ao atingir a idade adulta, a tartaruga verde mostra uma estrutura desenhada para a sobrevivência. A sua carapaça, que pode medir até 1,5 metros, é tanto uma armadura como um suporte hidrodinâmico. Desliza através do oceano com um gasto mínimo de energia. Podem viajar milhares de quilômetros sem descanso, seguindo as correntes do Atlântico em busca de alimento e refúgio. A tartaruga verde não pertence a um só lugar. Na sua juventude, atravessa as correntes do Atlântico aberto, mas, ao atingir a idade adulta, guiada pelo instinto do seu local de nascimento, a tartaruga verde regressa às praias onde nasceu. Este ciclo, que pode demorar décadas a completar-se, é uma das viagens mais notáveis do oceano, um testamento da memória biológica.
Num oceano vasto e cheio de segredos, há uma silhueta que domina as correntes com poder e cautela. O tubarão branco, uma criatura que cruza as águas do Atlântico como um fantasma silencioso, vigilante e implacável. O seu corpo em forma de torpedo está desenhado para deslizar pela água, a velocidades que podem superar os 50 km por hora. Com um comprimento de até 6 metros e um peso de mais de 2 toneladas, combina uma musculatura poderosa com linhas fluidas. Os seus olhos negros e impenetráveis veem mais do que a aparência mostra. Detectam movimentos, sombras e contraste. Cada aproximação torna-se um ato de precisão absoluta. Mas é por baixo da superfície que se esconde o seu verdadeiro segredo biológico. Equipado com ampolas de Lorenzini, o tubarão branco pode detectar os impulsos elétricos mais pequenos gerados por outros seres vivos. Até o simples bater de um coração não passa despercebido. A sua presa favorita são as focas, os leões marinhos e os peixes grandes, aos quais se aproxima com paciência e estratégia. Os seus dentes serrilhados de mais de 5 centímetros cortam e trituram. Cada refeição torna-se uma fonte de vida garantida. No Atlântico, o tubarão branco não desperdiça energia. Domina-a. É um viajante. As suas rotas abrangem milhares de quilômetros, desde as águas quentes da costa do Brasil até as regiões frias da América do Norte e Europa. Após as melodias épicas das baleias jubarte, o Atlântico acalma-se gradualmente. Nessas águas aparentemente tranquilas, a vida não desaparece, apenas muda de forma. Flutuando silenciosamente com as correntes, as medusas aparecem como fantasmas antigos do oceano, sem ossos, sem cérebro, sem coração. Mas esta criatura frágil existe na Terra há mais de 500 milhões de anos, mais tempo do que os dinossauros. No Atlântico, desde as águas costeiras até ao mar profundo, as medusas são testemunho de um tipo de sobrevivência completamente diferente, a sobrevivência através da simplicidade estrutural. O corpo da medusa é quase totalmente água, o que lhes permite poupar energia ao máximo. Não nadam para ir longe, mas para manter o equilíbrio, deixando o movimento para as enormes correntes do Atlântico. Os seus tentáculos finos carregam milhares de células urticantes, suficientes para paralisar peixes pequenos e plâncton num instante. Durante o dia, muitas espécies de medusas afundam-se para águas mais profundas, evitando a luz e os predadores. À noite, sobem perto da superfície, participando na maior migração vertical do planeta, onde milhares de milhões de pequenas criaturas se movem ao ritmo da escuridão. Ali, a medusa é tanto predador quanto presa, desempenhando um papel vital na regulação das populações de plâncton e peixes juvenis. A presença cada vez mais densa de medusas no Atlântico também é um sinal ecológico, lembrando-nos que o oceano sempre responde a cada mudança, por mais pequena que seja.
Mas o Atlântico também está cheio de vozes. Nessas mesmas águas emerge outro gigante cujas canções ressoam por milhares de quilômetros. A baleia jubarte, uma viajante dos oceanos que transforma o Atlântico numa sinfonia. A baleia jubarte é uma obra de proporções impressionantes. Pode medir até 16 metros e pesar mais de 30 toneladas, combinando força e elegância em cada movimento. As suas barbatanas peitorais, que podem ser 1/3 do comprimento do seu corpo, são as maiores entre as baleias, dando-lhe uma precisão inigualável na água. A sua cauda é uma assinatura única, permitindo que seja identificada individualmente. As pregas ventrais que percorrem o seu ventre permitem-lhe expandir a sua garganta como um balão ao capturar enormes volumes de água enquanto come. Com as suas barbatanas, filtra a água, retendo o alimento necessário. A vida da baleia jubarte está cheia de estratégia de caça cooperativa. Uma das suas técnicas é criar redes de bolhas. Trabalhando em grupo, as baleias libertam bolhas em círculos que prendem os cardumes de peixes, levando-os para a superfície. Depois, numa dança precisa, emergem juntas, devorando milhares de peixes num só movimento. O festim está servido, proporcionando a energia necessária para as longas viagens através do oceano. Mas o que realmente torna única a baleia jubarte é a sua voz. Os machos compõem canções complexas que podem durar até 20 minutos e ser ouvidas a milhares de quilômetros de distância através do canal de som profundo. Cada melodia é uma sequência de notas repetidas em padrões complexos, criando uma linguagem que ainda intriga os cientistas. Estas canções podem ser usadas para comunicar ou cortejar, mas também parecem ter um propósito maior: ressoar como um lembrete do vínculo invisível que conecta todos os habitantes do Atlântico, uma epopeia acústica da criação. Do azul profundo do Atlântico, continuamos para norte. A água quente torna-se fria, os ventos são mais ferozes e o azul profundo dá lugar a paisagens dominadas pelo gelo. Ali, no limite do mundo, está o Oceano Ártico. O Oceano Ártico é o oceano mais pequeno do planeta, cobrindo cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Mas não se engane, a sua influência estende-se muito além das suas fronteiras. Está rodeado por continentes e banha as costas de 8 países. As águas aqui são umas das mais frias do mundo. Estas condições extremas são possíveis graças à alta salinidade. Isto evita que o oceano congele completamente nas suas profundezas. Apesar de ser um dos oceanos mais rasos, com uma profundidade média de cerca de 1.200 metros, o Ártico ainda contém abismos e montanhas submarinas. A dorsal de Lomonosov, uma cadeia montanhosa submarina, corta o oceano em dois, dividindo-o em 2 grandes bacias.
O Oceano Ártico não está isolado. As suas correntes frias misturam-se com as águas quentes do Atlântico e do Pacífico. Esta troca contínua de água conecta o Ártico com o resto do planeta. Mesmo na sua aparente solidão, o Oceano Ártico é governado por ciclos de luz e escuridão. Durante meses, o Sol nunca se põe, iluminando o gelo com uma luz brilhante e perpétua. Mas no inverno, a escuridão apodera-se e o oceano torna-se um reino de sombras. E quando a luz regressa, traz consigo um espetáculo que só o Ártico pode oferecer. A aurora boreal pinta o céu como se o próprio oceano estivesse a celebrar o regresso do dia, um fenômeno natural da mais alta majestade. Entre o gelo e a água gelada, reina um caçador que parece ter sido criado pelo próprio ambiente, o urso polar, um gigante silencioso que se adapta incessantemente a este meio. O urso polar é um dos maiores carnívoros terrestres do mundo. O macho pode medir mais de 2,5 metros e pesar mais de 700 quilos. O seu pelo branco, que o camufla perfeitamente no gelo, é na verdade transparente, refletindo a luz ambiente. Por baixo dele, uma pele preta absorve o calor, enquanto uma grossa camada de gordura o isola do frio extremo. As suas patas enormes e redondas atuam como raquetes de neve, distribuindo o peso para poder caminhar sobre gelo fino. Além disso, as suas garras afiadas garantem a aderência em superfícies escorregadias e ajudam a prender presas com uma precisão mortal. O olfato do urso polar é tão apurado que pode detetar uma foca a quase 2 km de distância, mesmo debaixo do gelo. Embora o urso polar passe a maior parte da sua vida no gelo, a sua relação com o oceano é essencial. É um caçador especializado em focas, que constituem a maior parte da sua dieta. Espera por vezes durante dias, perto dos buracos de respiração no gelo, onde as focas emergem para respirar. Cada foca fornece gordura suficiente para o manter durante vários dias. Quando o gelo recua no verão, dirige-se para a costa, explorando áreas costeiras e ilhas. É uma criatura solitária que percorre grandes distâncias guiada pelo olfato, pela memória e pela intuição, um mestre da navegação ártica. Se o urso polar é o predador que vagueia pelo gelo, então na fronteira entre o gelo e o mar, outro gigante governa silenciosamente estas águas gélidas. As morsas aparecem como monumentos vivos do Oceano Ártico. Com corpos maciços de até 3,5 metros de comprimento e a pesar mais de 1.500 quilos, são um dos maiores mamíferos da região polar. Mas o que torna especial a morsa não é apenas o seu tamanho, mas como se adapta perfeitamente ao mundo gelado. As suas duas longas presas, que podem ultrapassar 1 metro, não são apenas armas ou símbolos de força, são ferramentas de sobrevivência. Ajudam a morsa a arrastar o seu pesado corpo sobre os blocos de gelo escorregadios, a manter o equilíbrio ao descansar e a estabelecer a ordem social no grupo. Por baixo da pele grossa, há uma camada de gordura de até 15 centímetros, que as ajuda a reter o calor em águas próximas do ponto de congelação.
As morsas passam a maior parte da sua vida debaixo de água. São caçadoras do fundo do mar, mergulhando a profundidades de 80 a 100 metros em busca de amêijoas, berbigões e moluscos. Os seus sensíveis bigodes atuam como sensores sofisticados, permitindo-lhes detectar presas enterradas sob a lama pela mais pequena vibração. Ao contrário do urso polar, a morsa é uma espécie gregária. Centenas de indivíduos reúnem-se no gelo, formando comunidades ruidosas mas unidas. Esta aglomeração ajuda-as a manterem-se quentes, proteger as crias e aumentar as hipóteses de sobrevivência no ambiente duro. No ecossistema do Oceano Ártico, as morsas atuam como reguladoras do leito marinho, evitando que as espécies de moluscos cresçam descontroladamente. Outro gigante do norte move-se no limiar entre a terra e o mar. Nos recifes e costas rochosas, os leões marinhos governam. O macho pode pesar até 1 tonelada e medir quase 3 metros, enquanto as fêmeas mais pequenas pesam cerca de 350 quilos. A sua pele lisa brilha sob a fria luz do sol. É a armadura que os protege do ambiente hostil. As barbatanas dianteiras são longas e musculosas. Não só os impulsionam na água, mas também lhes permitem caminhar habilmente em terra, um talento raro nos mamíferos marinhos. Os leões marinhos comem peixes, lulas e pequenos crustáceos. Ao caçar juntos, comunicam-se com uma série de rugidos e movimentos, uma sinfonia estratégica que transforma o oceano num campo de caça cooperativo. Preferem as costas rochosas e as ilhas isoladas, onde encontram segurança para descansar e reproduzir-se. As colônias são intensas. Os machos dominantes defendem o seu território com rugidos impressionantes e lutas que podem durar horas, enquanto as fêmeas cuidam das crias e descansam antes de regressar ao mar para caçar. Os rugidos, o contato e os movimentos coordenados são parte da sua linguagem, criando uma hierarquia clara e laços que fortalecem o grupo. Mas a sociabilidade tem os seus limites. Os machos competem ferozmente pelo território e pelo acesso às fêmeas. O vencedor não só garante o controle, mas também mantém a sua linhagem. Um pouco mais para sul, este oceano dissolve-se em fortes correntes que levam o seu frio para outras águas. Aqui, o oceano transforma-se. Do silêncio gelado nascem as ondas que nutrem o Oceano Índico, um oceano onde a luz e a vida se entrelaçam, criando um mundo de cor e movimento. Um oceano onde o calor do sol penetra profundamente, nutrindo as águas e moldando as suas costas. Este é o Oceano Índico, um reino de temperaturas tropicais, mares tranquilos e histórias que conectaram continentes durante milhares de anos. As suas correntes seguem o ritmo das monções, moldadas pelos ventos sazonais. Durante metade do ano, a água flui numa direção e a outra metade muda completamente, num ciclo que determina a vida, o comércio e o clima das regiões circundantes. Estes ventos movem o oceano e também conectam as terras. Desde a antiguidade, marinheiros e comerciantes usaram as monções para cruzar o Oceano Índico, unindo civilizações. Espalhadas pelo vasto Oceano Índico estão ilhas que parecem flutuar como pedaços de paraíso, desde as minúsculas ilhas das Maldivas até a majestosidade de Madagascar. Estas ilhas são refúgios de beleza e biodiversidade única.
Aqui, existe um gigante que desliza silenciosamente sob as ondas. O tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, é uma criatura de proporções impressionantes e uma presença que inspira reverência. Mas, apesar da sua magnitude, é um gigante amável que vive em perfeita harmonia com o oceano e os humanos. Com um comprimento de até 12 metros e algumas lendas que afirmam que ultrapassa os 18 metros, o tubarão-baleia é uma maravilha das águas do Oceano Índico e pode pesar até 20 toneladas. As manchas que cobrem a sua pele parecem estrelas num céu submarino, mas estas marcas não são apenas estéticas. Ajudam a camuflar o gigante enquanto se move por águas abertas. Apesar de ter uma boca enorme que pode abrir até 1,5 metros, o tubarão-baleia não é um predador voraz. Os seus dentes são pequenos e numerosos, praticamente inúteis para mastigar. É um filtrador que se alimenta das criaturas mais pequenas do oceano. O tubarão-baleia é um gigante de hábitos simples. Alimenta-se principalmente de plâncton, larvas de peixes e pequenos camarões. Enquanto nada lentamente com a boca aberta, a água passa pelas suas brânquias, onde estruturas especiais chamadas pentes branquiais retêm o alimento. Pode filtrar milhares de litros de água por hora, transformando partículas invisíveis numa fonte de vida para o seu enorme corpo. As águas quentes que se encontram aqui são o lar perfeito para o tubarão-baleia. Encontra-se perto de ilhas onde as correntes trazem nutrientes e vida. Locais como as Maldivas, as Seychelles e a costa de Moçambique são refúgios frequentes. No meio das profundas águas azuis do Oceano Índico, uma vasta silhueta desliza em absoluto silêncio. É a raia-manta, uma criatura com a aparência de um voo mais do que de um nado. Com uma envergadura de asas que pode atingir os 7 metros de largura, a raia-manta é um dos maiores peixes do oceano, mas também um dos mais gentis. O corpo achatado e largo da raia está desenhado para deslizar sem esforço. Com apenas aleteios lentos, move-se através da coluna de água, como se não estivesse sujeita à gravidade. Os seus 2 lóbulos cefálicos característicos enrolam-se como funis suaves, guiando o plâncton e o zooplâncton pequeno para a sua boca ampla, onde a raia filtra o alimento de forma contínua e eficiente. Ao contrário de muitos outros peixes, a raia-manta possui um cérebro invulgarmente grande para o seu tamanho corporal, o que sugere um alto nível de consciência e inteligência. Observou-se que interagem socialmente, lembram-se de locais e regressam frequentemente às estações de limpeza, onde peixes pequenos removem parasitas da sua pele. Aqui, a raia permanece quase imóvel, estendendo o seu corpo como se aceitasse um antigo ritual de cuidado do oceano. A raia-manta não tem ferrão venenoso, não caça violentamente e não pode defender-se com força. A sua vida depende completamente da estabilidade do oceano e de mares intactos. Por isso, a presença da raia-manta é um sinal sutil de que o oceano ainda está saudável. Deslizando entre a luz e a profundidade, a raia-manta lembra-nos que o oceano não é apenas um lugar de força e competição, mas também um reino de elegância, inteligência e movimentos quase meditativos.
No recife de coral, onde a vida explode em cor e forma, um predador desliza com uma elegância hipnótica. O peixe-leão é ao mesmo tempo belo e perigoso, um exemplo de como a natureza combina arte e armas numa só criatura. Com um comprimento de até 40 centímetros, o peixe-leão é uma obra-prima da adaptação. O seu corpo está coberto de riscas de cores alternadas, um padrão que o camufla entre os corais e também o destaca como um aviso visual. Mas o que realmente define o peixe-leão são os seus espinhos venenosos dispostos ao longo das barbatanas dorsal, peitorais e pélvicas. Estes espinhos contêm um potente veneno proteico, capaz de paralisar as suas presas e dissuadir os predadores. Estas barbatanas são uma parte fundamental da sua estratégia de caça. Quando se expandem, criam a ilusão de um peixe muito maior, confundindo os inimigos e prendendo as presas. Prefere a abordagem silenciosa e a emboscada. Movendo-se lentamente, aproxima-se da sua presa sem levantar suspeitas, usando as suas barbatanas como uma barreira que torna impossível a fuga. O Oceano Índico, com as suas águas quentes e recifes coloridos, é o lar perfeito para esta espécie. O oceano não é simplesmente o resto do planeta, é o seu sistema circulatório e o seu pulmão vital. O oceano é o sistema circulatório da Terra. Absorve o calor, distribui a energia através das correntes marinhas, gera chuvas para as florestas e alimenta milhares de milhões de pessoas. Mas, precisamente por desempenhar este papel regulador, o oceano tornou-se também o lugar onde os efeitos das alterações climáticas se manifestam com maior clareza. O aumento da temperatura da água, o degelo, a alteração das correntes e o colapso progressivo de ecossistemas. Quando as alterações climáticas aceleram, o oceano aquece. O excesso de calor intensifica os fenômenos meteorológicos extremos e desorganiza as rotas migratórias ancestrais. Os recifes de coral branqueiam e morrem. Ao mesmo tempo, o oceano absorve grandes quantidades de dióxido de carbono, provocando a acidificação marinha, um processo silencioso que enfraquece conchas, corais e organismos microscópicos que sustentam toda a cadeia alimentar. Mas se as alterações climáticas são a febre do planeta, a poluição é a ferida aberta causada pela atividade humana. Milhões de toneladas de plásticos viajam todos os anos para o mar. Ali, fragmentam-se em microplásticos invisíveis que entram nos peixes, no sal marinho e, finalmente, no nosso próprio corpo. Redes fantasma, embalagens e resíduos asfixiam tartarugas, baleias e aves marinhas. Mesmo assim, existe esperança. Em todo o mundo já estão a ser implementados projetos reais de proteção ambiental e restauração de ecossistemas. Estão a ser ampliadas áreas marinhas protegidas, recuperando manguezais e pradarias marinhas e reforçando a cooperação científica internacional. A ciência, a educação ambiental e as políticas de sustentabilidade estão a começar a alinhar-se. No entanto, nenhum tratado ou projeto será suficiente sem a participação ativa das pessoas.